Bom, gente, vamos lá. Vou orar, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, pedir perdão pelos nossos pecados e falhas. Eu quero, Pai, te exaltar e te bendizer, dizer que o Senhor é santo, maravilhoso, poderoso e fiel. Graças te damos, porque, Pai, toda honra e toda glória é somente a Ti. Livra-nos, Pai amado, Pai querido, do laço do homem sanguinário, nos livra do acidente, nos livra, Pai amado, do dardo inflamado do inimigo, nos livra, Pai amado, Pai querido, nos ajuda a confiar, a crer e a viver as Tuas promessas que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Livro de Coríntios, nós estamos no nosso estudo de Coríntios, né, louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios 5. Realmente relata entre vós fornicação, e fornicação tal como nem há entre as nações, que certo homem tenha por estais vós enfunados. Gente, vocês já repararam que quando as pessoas da igreja, elas pecam, quando os escândalos dentro da igreja é sempre maior do que fora, é aquelas coisas absurdas, porque o diabo ele luta muito contra as pessoas que estão dentro, não contra as que estão fora. Então, é uma coisa bem difícil, sabe? E aí, o que acontece? Aqui a Bíblia diz que naquela igreja havia fornicação. E estáis vós enfunados, e não ao menos pranteaste, ou seja, eles nem se arrependiam, a fim de que o homem que cometeu essa ação fosse tirado do vosso meio. Então, ou seja, havia fornicadores e eles não eram tirados do meio deles, eles estavam ali juntos com aquele povo, sabe, com aquela igreja. Eu, da minha parte, embora ausente em corpo, mas presente em espírito, certamente, como se estivesse presente, já tenho julgado o homem que agiu de tal modo, para que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estiveres ajuntados, também o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregueis tal homem Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, ou seja, olha só o que está dizendo aqui, ó. Entreguei tal homem a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, muitas das vezes, né, a destruição vem para que haja o arrependimento, para que haja salvação. Né? Deus permite o momento da dor para que haja arrependimento, para que haja salvação. Então, ou seja, aqui ele foi entregue à destruição da carne a Satanás. Então, às vezes, Deus permite uma doença, às vezes Deus permite alguma coisa para que haja arrependimento, e através desse arrependimento a gente alcança salvação, você entendeu? A vossa razão para a jactância não é excelente. Não sabeis que pouco de fermento leveda toda a massa? Então, ou seja, se aquele povo ficasse aceitando aquelas coisas, é igual hoje, as igrejas de hoje não pregam mais contra o pecado. Né? Ontem eu assisti um vídeo a respeito do homossexualismo, enfim, do LGBT e tal, que tá uma polêmica aí. E se eu não prego contra o pecado, né? Porque olha, gente, eu acompanho muitas pessoas que são travestis, homossexuais e tudo mais. Pessoas que são prostitutas, eu acompanho todo esse tipo de gente, eu só não fico expondo porque eu acho que não é necessário. Mas essas pessoas, elas sabem que elas estão no erro, elas sabem que aquilo não é vida para elas sabem que aquilo é contra a palavra de Deus, elas têm essa consciência. E o que as pessoas hoje dentro da igreja querem fazer é simplesmente alisar e não mostrar mais que aquilo tá errado. Se elas mesmas sabem que tá errado, elas sabem que tá errado diante da palavra. Eu, quando eu era prostituta, drogada, alcoólatra, lésbica, eu sabia que eu estava contra a palavra de Deus, principalmente quando eu era lésbica, entendeu? Então, ou seja, se eu ficar ali, passando a mão no erro, a pessoa nunca vai ser transformada, nunca vai ser mudada, nunca vai ser... Nunca, né? E a gente tá nessa era, e a era que as igrejas não podem mais pregar nada, porque tudo fere, tudo machuca, tudo aí aceita fornicação, aceita, entendeu? Eu tenho, as pessoas assim, eu sou uma pessoa que eu não julgo ninguém, gente, não assim, sabe? É o mínimo possível, vamos colocar, porque ninguém é perfeito, né? Mas, assim, eu tento sempre pensar, mas tá, e se fosse eu no lugar dessa pessoa, como é que eu reagiria, como é que seria e tal, né? Eu acompanho pessoas que moram juntos, que não são casadas, né, que então, ou seja, está debaixo da fornicação, mas a pessoa sabe que está na fornicação, entendeu? Então, ou seja, o certo diante de Deus é certo, o errado é errado. A vossa, vamos lá,
Então, se aquilo a gente aceita, as demais pessoas que estão ao redor, mas aceita dele, vai aceitar de mim também. Então, ou seja, por isso que uma massa com fermento, ela leveda toda a massa, né? Então, ou seja, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu aceito um pouco ali de um, por que eu não vou aceitar do outro e do outro e do outro? Então, a gente precisa entender que se tá errado, né? Louvado seja Deus. Retirai o velho fermento para que sejais massa nova. Perdão. Conforme para que sejais massa nova. Retirai o velho fermento para que sejais massa nova. Conforme estiverdes livres do levido, pois deveras Cristo a nossa Páscoa já tem sido sacrificado. Consequentemente, guardemos a festividade, não com o velho fermento, nem com o fermento de maldade e iniquidade, mas com os pães não fermentados e da sinceridade da verdade. É igual a mentira dentro da igreja, a fofoca dentro da igreja, a calúnia dentro da igreja. Isso aí leveda toda a massa. Uma pessoa que escuta falar mal de outra, ela acaba sendo que levedada. Ou seja, um exemplo, alguém que assiste algo de uma outra pessoa. Ai, fulano falou mal daquela pessoa. Você automaticamente passa a enxergar aquela pessoa com olhos diferentes. E isso é o que? O levedo, né? O levedo na massa. Ou seja, fofoca, contenda. Eu vos escrevi na minha carta que cesseis de manter convivência com fornicadores, não querendo dizer inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os gananciosos extorsores, ou com os idólatras, senão tereis realmente de sair do mundo. Mas eu vos escrevo agora para que cesseis de ter convivência com qualquer que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Ou seja, se uma pessoa anda de maneira errada, né, leviana, de uma maneira que não agrada a vontade de Deus, eu não tenho que continuar andando com ela. E isso é muito interessante porque quem é chamado por Deus, irmãos, não pode andar com qualquer pessoa. Eu tenho muitas pessoas conhecidas, mas eu sou uma pessoa que ando com poucos, na verdade, com ninguém. Eu não ando com ninguém, assim, porque não é eu, é Deus, né? No mundo eu vivia cercado de pessoas, mas Deus, ele sempre tira as pessoas, ele me mostra coisas, ele me mostra falsidade, ele me mostra... Gente, é incrível, Deus me mostra até de pastores, liderança minha, sabe, assim, muita coisa, assim, sabe? De as pessoas que na nossa frente é uma coisa, que por trás é outra. Então, ou seja, nós que temos um chamado, nós não devemos estar com qualquer pessoa, porque talvez essa pessoa pode até atrapalhar o nosso chamado, você entendeu? Então, olha só, pois o que tenho eu a ver com os julgamentos dos de fora, não julgais vós os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora, removei homem iníquo entre vós. Então, ou seja, nós não podemos julgar se entre irmãos. Se eu sou cristão, a pessoa também é cristã, eu não devo julgar ela, ela tá andando errado. Eu não posso julgar ela, porque nós somos irmãos em Cristo e quem vai julgar é Deus. Agora, os de fora, que são os errados, né, aqueles que, errados assim, que eu digo, não é? Aqueles que estão na vida ímpia, na vida, um exemplo, a pessoa que está na prostituição, eu vou falar para ela que ela vai ser salva daquele jeito, ela não vai. Porque diante da palavra ela é condenada. Condenada é julgada, né? Então, ou seja, não é julgamento eu falar, um exemplo, se eu fosse, duas de mim, eu e eu no meu passado, eu olhar para o meu passado e falar, não, você, olhar lá a mulher que eu era, né? Falar para ela, olha, da forma que você está, você não vai alcançar a salvação. Por quê? Porque a palavra diz que os prostitutos, os fornicadores, os adúlteros, os beberrões, os comelões não herdarão o reino de Deus. Então, não é um julgamento. É apenas eu estar falando para ela que a palavra condena aquilo. Você tá entendendo? Então, vamos lá. Removei o iníquo dentre vós. Então, irmãos... A palavra é antes só do que mal acompanhado. Vamos falar uma coisa séria, que às vezes a má conversação ela vai corromper o bom costume. Então, se não tá te fazendo bem, se não tá, se afasta, porque é o melhor e Deus ele age, amém? Nosso melhor amigo é Jesus Cristo, tá? É Jesus Cristo. A gente precisa de pessoas, mas o nosso melhor amigo é Jesus Cristo. Beijo no coração, Pai do Senhor Jesus, um bom dia que o seu trabalho seja muito abençoado, que essa semana seja muito abençoado, tudo com a glória de Deus.